nossa leitura do livro, o que é o Espiritismo, em formato de aula, para que a gente possa entender mais, né, do que se trata essa matéria. Bom, recapitulando a aula passada, né, o visitante chega para Kardec e fala assim: será que todos esses médiums, né, que tratam com o público são charlatões, né? Eles trabalham como assim impostores, né? E aí Kardec diz o seguinte, gente, olha, quando tem um médium, né, interesseiro ou que cobra pelos seus serviços, esse gênero de mediunidade, esse tipo de pessoa, ou quando exista mesmo mediunidade dentro desse trabalho, esse tipo de coisa é muito limitado e sempre produz o mesmo fenômeno. Existem pequenas variações, mas esse tipo de atividade mediúnica, se existir mesmo, se não for tudo uma mentira, né? Sempre vai estar repetitiva, ok? Por quê? Porque a pessoa não vai estar evoluindo para lugar nenhum. E aí ele diz que qual é a melhor garantia de sinceridade? Qual é a melhor garantia de uma mediunidade verdadeira? O desinteresse. Quando há desinteresse absoluto. Nada de dinheiro envolvido, nada de troca de favores, absolutamente caridade, ok? Bom, então a gente vai partir para a diversidade dos espíritos. Aí vem o visitante e fala assim: falais de espíritos bons ou maus, sérios ou frívolos. Confesso-vos que não compreendo essa diferença. Parece-me que, deixando o envoltório corporal, os espíritos se despojam das imperfeições inerentes à matéria. Quer dizer que ele está querendo saber qual a diferença entre os espíritos bons e maus, né? Aqueles sérios e aqueles que são frívolos, que são zombeteiros, porque ele não consegue compreender qual é a diferença entre esses dois. E ele também tá dizendo assim, que para o entendimento dele, até onde ele entendeu como isso funciona, quando a gente morre, né, a gente larga todas as nossas imperfeições que estão relacionadas à matéria, né? Então, se a gente tinha doença, se a gente tinha algum membro decepado, amputado, se éramos cegos, se éramos cadeirantes, né? Não podíamos andar e tal, a gente se abandona todas essas coisas porque em espírito a gente não tem mais isso. Isso que ele entendeu, o visitante. E aí ele fala assim também: eu entendi também que a luz se deve fazer para eles sobre todas as verdades que nos são ocultas e que eles ficam libertos dos prejuízos terrenos. Quer dizer, assim que a gente morre, que a gente vira espírito, a gente vai para a luz, né? Diretamente já estamos libertos e vamos diretamente para a luz. Podemos ir direto para a luz. E aí Allan Kardec fala assim: sem dúvida, os espíritos, eles ficam livres das imperfeições físicas, isto é, das dores e enfermidades corporais. Porém, as imperfeições morais são do espírito e não do corpo. Quer dizer, se ele é uma pessoa má, ele não é uma pessoa que está doente do corpo, é uma pessoa que está doente do espírito. Então, entre os espíritos, entre eles, há alguns que são mais ou menos adiantados moral e intelectualmente. Seria erro acreditar que os espíritos, deixando o corpo material, recebem logo a luz da verdade. Quer dizer, que não é porque você virou espírito que você vai receber essa luz, você vai receber a verdade. Muitos espíritos ficam vagando nas sombras por muito tempo, né? Então é um erro pensar que só da gente passar para o mundo espiritual a gente já recebe a luz. É um erro. E aí diz assim: é possível admitirdes que, quando morrerdes, não haja distinção alguma entre o vosso espírito e o de um selvagem? Você imagina assim, o seu espírito e um espírito de um pedófilo, o seu espírito e o espírito de um assassino, o seu espírito e o espírito de um psicopata, não é? Existe uma distinção ou não existe? Ele
está perguntando, é possível você admitir que não existe a distinção entre esses dois espíritos? Assim sendo, de que vos serviria ter trabalhado para a vossa instrução e melhoramento quando um vadio depois da morte será tanto quanto vós? Então, para que se o espírito de uma pessoa má, que foi má a vida inteira, é a mesma coisa que um espírito de uma pessoa que foi boa a vida inteira, qual é o mérito em trabalhar para ser bom? Né? Do que serve esse melhoramento? Se depois da morte todo mundo, né, é igual. Será que é igual? E aí ele diz assim, o progresso dos espíritos faz-se gradualmente e em algumas vezes com muita lentidão. Entre os espíritos há alguns que, por seu grau de aperfeiçoamento, veem as coisas sob um ponto de vista mais justo do que quando estavam encarnados. Então quer dizer que você, dependendo de como você é elevado moralmente, né, como seus pensamentos são, se você for um espírito elevado, depois da morte, depois que você atravessa, né, sai do corpo físico, você consegue enxergar muito mais do que uma pessoa que foi uma pessoa ruim, que é um espírito, né, ruim. E aí ele diz, outros espíritos, pelo contrário, conservam ainda as mesmas paixões, os mesmos preconceitos e erros, até que o tempo e novas provas os venham esclarecer. Notai bem que o que digo é fruto da experiência, colhido no que eles nos dizem em suas comunicações. É, pois, um princípio elementar do espiritismo que existem espíritos de todos os graus de inteligência e moralidade. Ponto final. Tá bem? Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa aula. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.